Bem-vindos a este episódio dos temas digitais. É um canal onde procuro divulgar vários aspectos da sociedade digital em que vivemos e dos perigos e das oportunidades que isso representa. Nos vários episódios procurarei divulgar tendências da tecnologia e de como ela tem impacto na nossa vida cotidiana. Se gostar do canal, subscrevam e irá sendo informado de novos episódios que eu irei publicando. O tema que vamos tratar hoje diz respeito ao uso de dois equipamentos, basicamente a utilização de dois smartphones, que é algo que pode ser importante em alguns ambientes. De notar que aquilo que vamos falar tem algumas recomendações que nós podemos usar no nosso cotidiano, mas que não se aplicam a todos os utilizadores. Isto não é dizer que todas as pessoas têm de usar dois equipamentos. Ora, porquê? Quando nós usamos os nossos equipamentos, são guardados uma série de metadados, também são armazenados uma série de dados que dependem da utilização que nós fazemos, podem existir falhas de segurança múltiplas e também pode haver interseção das comunicações. Analisemos com um bocadinho mais de detalhe alguns destes aspectos, mas volto a chamar a atenção que esta situação também depende da política da empresa onde trabalhamos, se nos dão um equipamento de serviço ou se tem uma política bastante restritiva na utilização de equipamentos pessoais, se nós usamos ou não redes abertas, redes em locais públicos, ou se viajamos para aquilo que eu chamo ambientes hostis, ou seja, ambientes onde há a possibilidade das nossas comunicações e dos nossos equipamentos poderem ser alvo de algum tipo de interferência externa. Ora, o que é que são os metadados? Basicamente, quando nós usamos o nosso equipamento, ficam armazenados muitos dados relativos ao nosso uso. Isto é obrigatório até do ponto de vista legal das redes públicas que nós possamos estar a usar, mas outros dados também estão associados à utilização que nós fazemos e que depende naturalmente também da configuração do nosso equipamento. Por exemplo, quando tiramos uma fotografia ou fazemos um vídeo, pode ficar armazenada a localização onde tiramos a fotografia. Isso muitas pessoas consideram útil, porque as fotografias depois ficam associadas a um certo local, mas de um outro ponto de vista isso pode ser indesejável. Além de, quando tiramos fotografias ou fazemos vídeos, ficam guardados detalhes técnicos, tal como a abertura da lente, o nível de luminosidade, etc. Quanto às comunicações, os metadados compreendem, e como referi anteriormente, isso corresponde a obrigações legais dos operadores, inclui, por exemplo, a data de início e de fim de uma comunicação, com os números para quem nós fizemos a troca de comunicação. Outras aplicações podem guardar a nossa geolocalização, se nós tivermos isso ativado no nosso equipamento, aquilo que vulgarmente se chama o GPS, e portanto, essa geolocalização também corresponde a metadados do nosso equipamento. Por outro lado, dependendo da utilização que fazemos, também lá ficam guardados fotografias, vídeos, que já vimos anteriormente, as listas dos nossos contactos, os dados das nossas aplicações de lazer ou profissionais ou bancários. No caso dos nossos contactos, é normal ter o nome, o número de telefone, morada e outros dados relevantes, como por exemplo aniversários. Também guardamos fotografias de pessoas amigas, familiares, e algumas delas podem ser fotografias íntimas e é preciso ter extremo cuidado nessa situação. Relativamente aos dados bancários, códigos de acesso e outros ficheiros que possam ser privados do ponto de vista da nossa intimidade, também são dados que são muito relevantes e que é preciso preservar. Relativamente às falhas de segurança, as aplicações que nós instalamos podem ter falhas de segurança. Os fabricantes responsáveis periodicamente publicam atualizações para suprir as falhas de segurança que são detectadas,
mas muitas pessoas, por desmazelo, às vezes não instalam versões atualizadas. E os equipamentos muitas vezes estão mal configurados, ou nós, ao visitarmos sites ou a lermos certo tipo de mails, podemos estar a abrir uma porta de entrada para a instalação de malware, como sejam vírus ou cavalos de Troia, no nosso equipamento. E muitas pessoas não se interrogam se as apps que instalou são seguras, quais os dados que são guardados na app, quais são os que são enviados para o exterior, nomeadamente também os cookies quando visitamos os sites, que podem ser muito perturbadores e porque monitoram a nossa atividade de uma maneira extremamente intrusiva. E, portanto, estas falhas de segurança são relativamente dramáticas. E, finalmente, um outro aspecto que queríamos chamar a atenção é que pode haver interseção de comunicações. Pode haver entidades terceiras, algumas com direito legal para fazer as interseções, mas podemos não estar interessados em abrir essa porta e, portanto, o utilizador, dependendo da sua situação, pode querer proteger a sua privacidade. Por exemplo, um jornalista que vai fazer uma reportagem naquilo que eu designo um território hostil de um outro país. Há países onde a autorização de intromissão nas comunicações é extremamente agressiva e, portanto, pode esse jornalista, esse profissional, querer guardar a sua informação e a sua identidade de uma maneira sigilosa. E, portanto, querer evitar que a interseção de comunicações seja feita para preservar a sua liberdade e, eventualmente, dos contactos que tem. E, portanto, neste contexto, por vezes, pode justificar-se o custo adicional e o ligeiro incómodo de ter dois equipamentos. Basicamente, trata-se de ter um equipamento, que eu designo aqui por equipamento aberto, um equipamento usado para fins pessoais e que não tem tantos requisitos de segurança como um equipamento que iremos falar a seguir. Neste equipamento nós temos a listas de endereços dos nossos amigos, dos nossos familiares, tiramos fotografias. Mais uma vez chamo a atenção que devemos ter cuidado em guardar fotografias íntimas nesses equipamentos. Podemos usá-los em redes públicas, em locais públicos, mas mais uma vez devemos ser cuidadosos porque algumas podem estar mal configuradas e, portanto, estes equipamentos designados abertos são equipamentos que mesmo assim merecem algum cuidado na utilização. Um outro equipamento que devemos tratar é o chamado equipamento securizado, que normalmente é usado para fins profissionais. Nesses equipamentos não devemos ter listas de endereços dos nossos familiares e amigos, só os endereços dos nossos contactos profissionais. As apps que são instaladas devem ser estritamente as que são necessárias para fins profissionais, não deve ser usado para tirar fotografias e vídeos do nosso cotidiano e, portanto, nunca deve ser usado para aspectos da nossa vida pessoal. Se nos ligarmos a redes públicas, isso só deve ser feito se utilizarmos mecanismos de segurança adicionais, como sejam as VPNs, as redes virtuais privadas, onde a informação é cifrada. Nas empresas que têm essa capacidade, e na realidade seria desejável em todas as empresas, estes equipamentos deviam ser configurados pelos serviços técnicos para que, do ponto de vista tecnológico, fossem introduzidas restrições para a sua proteção adequada. Quando se está em ambientes hostis, não se deviam usar os nossos equipamentos pessoais, só se deveriam usar equipamentos devidamente securizados, normalmente ter o receptor de geolocalização para o sistema GPS ou Galileu desligado. Também, muitas situações, o equipamento só devia ser ligado quando precisássemos de comunicar e depois da comunicação ser feita, o equipamento ser desligado. Estes equipamentos também deviam ter a sua higienização digital feita com muita frequência, nomeadamente através de ferramentas informáticas diversas, como sejam antivírus, detector de trackers, etc.